Ela traz uma navalha que corta o mal e a injustiça. Protegida de Zé Pilintra, Maria Navalha não brinca. Caminhou de rua em rua em busca de moradia. Foi na beira do cais que conheceu a boemia. Ela é de Laroie, ela é de Mojubá. Ela é Maria Navalha que vem aqui ajudar. Laroie, Laroie, Laroie. Ela é mulher de fé, Laroie. Foi na madrugada que a navalha deu a sua gargalhada. Trabalhava na madrugada, trabalhava lá no cais. Maria Navalha da Calunga faz o que você não faz. Foi na subida de uma serra que eu a vi trabalhar, junto com Zé Pilintra, para todo mal levar. Ela é uma malandra de fé, ela é uma malandra de luz. Ela é Maria Navalha que não pega mal nenhum. Laroie, Laroie, Laroie. Ela é mulher de fé, Laroie. Foi na madrugada que a navalha deu a sua gargalhada. Ela traz uma navalha que corta o mal e a injustiça. Saravá fraterno a todos. Mais um encontro aqui do nosso canal, o canal do Portal de Aruanda. Para quem está vendo um vídeo meu pela primeira vez, sou Marcelo Gutierrez. Sou um sacerdote de Umbanda e dirigente da Choupana do Cacique Pena Dourada. Sempre uma satisfação trocar ideias, trocar conhecimentos. Esse é o intuito do nosso canal. Um canal que visa o despertar de consciências, sem nenhuma pretensão de verdades absolutas. Bom, pessoal, eu tenho feito um link, né? Vamos dizer assim, com o pessoal que me acompanha, tanto aqui no canal do YouTube, quanto na página do Facebook, do Portal de Aruanda e as redes sociais. E me pediram para que eu falasse sobre Maria Navalha, uma entidade sensacional, uma entidade maiúscula, como todas as forças espirituais que trabalham e que militam na nossa religião da Sagrada Umbanda. Mas a Maria Navalha, quem é a Maria Navalha? É muito difícil definir uma entidade com toda a propriedade, né? Nós vivenciamos os terreiros, nós vivenciamos o dia a dia, nós conversamos com as entidades quando baixam em seus médiuns, e assim vamos trazendo as informações reportadas por elas mesmas, né? E eu costumo fazer aqui também no nosso terreiro, sempre abrir o espaço para que a entidade pertencente a qualquer linha traga novidades que ainda desconhecemos e que seja permitido, evidentemente, pela espiritualidade maior, pelos nossos orixás, os nossos araxás. Maria Navalha, existe uma situação bastante comum nos terreiros, que é a confusão. Ela é uma pombagira ou ela é uma malandra? Como a maioria das linhas que fugiam, né, que saíam do universo da tríade sagrada da Umbanda, criança, caboclo e preto velho, lá nos primórdios, no começo do século XX, era mais difícil outras linhas para quem estuda a Umbanda, né? Quem está estudando a Umbanda,
e quem procura entender os preâmbulos, né, da nossa religião, vai entender que naquela época existia sérias restrições a tudo aquilo que fugia, né? Até os próprios caboclos, os próprios pretos velhos, tiveram as suas dificuldades para se manifestar, principalmente nas chamadas mesas kardecistas, que entendiam que silvícolas e espíritos negros das senzalas eram considerados entidades ignorantes, atávicas, né? Nós vemos até hoje ainda pessoas de renome dentro do movimento espírita ainda insistir que a Umbanda é atávica. A gente só tem que lamentar para essas pessoas, né, a prepotência, a arrogância desses chamados oradores aí que querem instituir na cabeça das pessoas as verdades que eles entendem como verdade, né? A Umbanda ela tem uma outra proposta, ela sempre teve, desde as primeiras manifestações, é de abrir espaço para todos os espíritos de boa vontade se manifestarem, trazerem as suas forças, trazerem os seus conhecimentos, trazerem a vivência das vidas pretéritas, da bagagem, enfim, até chegar num determinado arquétipo onde existe a afinidade e essa entidade acaba trabalhando sobre aquela regência. Assim como o seu Zé Pilintra iniciou um trabalho fantástico dentro da Umbanda, e eu o coloco como um coringa, né? Porque ele atuou em várias linhas da nossa religião, ou seja, ele conhece vários mistérios. Nós já vimos seu Zé Pilintra trabalhando nas linhas de baiano, nas linhas dos mestres da Jurema, nas linhas dos juremeiros, nas linhas até de preto velho, até caboclo, e principalmente, né, a linha que era mais difícil de ser aceita até a década de 50, que eram as linhas de Exu, que ainda, sobre a influência da Igreja Católica, né, que colocava na cabeça das pessoas a demonização das religiões consideradas pagãs, no conceito deles, as associações do sincretismo acabaram colocando, lamentavelmente, a figura de Exu como o sincretismo com o mito do Satanás. E isso, infelizmente, ainda no inconsciente coletivo, permeia, né? Faz parte da cabeça de muitas pessoas. E eu tenho um trabalho aqui que eu costumo sempre falar aqui na nossa casa para desmistificar isso, já na assistência, para elas entenderem que Exu não tem nada a ver com o diabo e tudo mais. Então o seu Zé Pilintra abriu esse leque, essa força, essa entidade, teve um trabalho fantástico, e que dentro do sentido dessas forças que surgiram com essa configuração das entidades do morro, das entidades consideradas aquelas que viviam no começo do século nas dificuldades ligadas à fome, ligadas à dificuldade da vida difícil, do começo do século passado, onde existia muita dificuldade para se trabalhar, a vida era muito naquela correria, existia uma luta por sobrevivência muito grande, né? Nas dificuldades que o país que recém abolia a escravidão foi formando e foi se proliferando as favelas, né? E dentro dessas configurações, dentro desse cenário, foram surgindo entidades que tinham essa caracterização do que hoje nós temos como a linha dos malandros, né? E nessa linha dos malandros, que nós temos o patrono, o seu Zé Pilintra, que no passado ele não tinha essa apresentação
de malandro, embora houvesse a ginga, embora houvesse aquela apresentação característica daquela pessoa, daqueles agrupamentos, daquela comunidade que vivia nas favelas, ligada ao samba, ao morro, a ginga da favela, né? Muitos espíritos nasceram e viveram suas últimas encarnações naquele período, principalmente, né? Só que eram espíritos que carregavam uma bagagem fantástica de conhecimentos, né? E que de uma forma ou outra foram ligadas ao culto de nação, a Jurema, aos feitiços, né? E tudo isso foi se montando uma grande falange de entidades. A navalha, sempre com aquela configuração, né, do estilo que os malandros hoje se apresentam, né, que ainda muitos terreiros ainda incute esses espíritos nas giras de Exu. Por isso muito a pombagira Maria Navalha, pombagira navalhada, pombagira 7 navalhas, né? Então nós temos muito disso, porque as primeiras manifestações dessas entidades ocorreram na década de 50. Existe uma informação que uma menina muito nova, eu não sei o nome, isso foi nas minhas pesquisas, que teria sido ainda nos primórdios da década de 50, uma menina que teria pela primeira vez incorporado a Maria Navalha, que veio com uma configuração, uma ginga completamente diferente do que o povo via, principalmente quando se manifestavam pombagiras e Exus, né? Foi assim que foi se montando, foi se moldando essa falange de entidades com essa caracterização. Principalmente na fonte do significado navalha, que acabou sendo aquele símbolo, aquele elemento simbólico utilizado muito pelos chamados malandros hoje, que é o corte. Então o corte não é o corte que muitas pessoas acabam erroneamente entendendo. É o corte para matar alguém, porque os pontos eles expressam muitas vezes a dificuldade, a malandragem, a traição, né, que são colocados aí nas cantigas para dar uma caracterização ao arquétipo. Mas a função dessas entidades, evidentemente não é essa. Esse corte, as navalhas, é para cortar as magias, as baixas influências, as inconformidades que a vida coloca, e que essas entidades, como os próprios caboclos que iniciaram, como nosso principal ancestral é o caboclo, eles iniciaram a Umbanda e eles abriram espaço para essas outras formas de apresentação irem adentrando no movimento umbandista, né? E não vai ficar só no malandro, surgirão outras falanges. Queiram as pessoas gostarem ou não, queiram as pessoas serem extremamente obtusas ou não, a Umbanda não vai ficar sempre assim. Claro que nós vamos manter sempre a nossa tradição. Eu sou tradicionalista, eu toco uma Umbanda que eu sempre chamo uma Umbanda velha, né? Umbanda do caboclo, respeito demais o sentido do nosso principal ancestral, que é o caboclo. Então eles são os mais velhos, os mais antigos, eles precisam realmente serem reverenciados de forma diferenciada, né? Agora, essas entidades, elas pertencem a esse grupo de espíritos que surgiram, me desculpe, que surgiram com essa função, a função de mais uma força dentro da religião, capaz de trazer essa fonte de corte das baixas magias e trazer a alegria principalmente da ginga, do samba, do malandro, da lapa, dos morros, né? Que são
bem característicos das apresentações dessas entidades. Hoje elas estão bem, elas começam a ser entendidas separadamente da força de Exu e de Pombagira, embora ainda nós vamos ter muitas manifestações caracterizadas como Pombagira, Maria Navalha, e a malandra Maria Navalha, 7 navalhas, navalhada, enfim. A gente tem que desmistificar, né, principalmente o nome malandro ou malandra como uma coisa ruim, né? Existe uma resistência enorme de muitos dirigentes, né, principalmente os mais conservadores, que vêm com essa conversa. Vou colocar um malandro no meu terreiro para quê? Que espírito é esse? Assim como aconteceu com o baiano há uns anos atrás, muita gente não queria trabalhar com o baiano, porque achava que o baiano era zombeteiro, e assim vai sempre existir. Se isso não fosse permitido, os caboclos, que são os regentes, não deixariam essas entidades trabalharem, né? Esses rótulos somos nós que colocamos, temos que parar com essa bobageira, porque se os caboclos permitem isso, quem somos nós para questionar a força que eles têm, o conhecimento, a sabedoria e a bagagem? Quem somos nós? Então nós temos que admitir, evidentemente, essas forças. Eu tenho um respeito fantástico por essa linha. Estou trabalhando aqui bastante com o seu Zé Pilintra, principalmente. Ele é o nosso zelador aqui na nossa casa, em conjunto com os nossos guardiões, sob a regência, evidentemente, do cacique Pena Dourada. Então, gente, Dona Maria Navalha é pombagira ou malandra? Ela transita, ela tem os dois mistérios. Ela tem o conhecimento de transitar nas trevas para a luz e ter também hoje a disposição de um agrupamento de espíritos que trabalham sobre uma nova égide, né? Sobre uma nova manifestação, que é a manifestação dos malandros, que tem uma função desagregadora também, de principalmente cortes de baixas magias que o conhecimento e a bagagem deles, né, evidentemente assim o proporciona. A caracterização é diferente do que o preto e o vermelho básico dos guardiões Exus, assim como os malandros costumam usar o vermelho e o branco, assim bem com a característica da cor do seu Zé Pilintra, a cor da malandragem. Alguns usam vermelhos. Nós vamos ter outros malandros também utilizando outras cores, utilizando chapéu, aquele chapéu preto, aquele chapéu mais claro com fita vermelha, outros com fita de outras cores. Isso não importa. A entidade, o que importa em todo esse processo é aquilo que ela nos passa, aquilo que ela vem para nos ensinar. E essas entidades, principalmente essas que encerraram os seus ciclos, nesse período que eu estou falando do início do século passado, nas suas últimas encarnações, e já foram abarcadas pela Umbanda, pelo conhecimento da trajetória espiritual. Hoje estão aí nos dando o aporte, nos dando a força, nos dando o axé, nos dando o saravá que nós precisamos dentro dos terreiros, dentro da evolução. Ok, gente? Espero que eu tenha ajudado, tenha esclarecido alguma coisa. Qualquer dúvida, perguntem, deixem o seu like nesse vídeo para que ele possa crescer, para a mensagem possa caminhar. Deixe o like, deixe o seu comentário, compartilhem o vídeo, que a gente agradece, eu agradeço muito dentro desse meu trabalho no canal do Portal de Aruanda. Quanto ao meu trabalho, estou aqui todas as sextas-feiras, impreterivelmente, atendendo com os meus guias, com os guias que me assistem, as pessoas. Então todos estão convidados, querem conhecer a nossa casa, Avenida Alda, 1041, em Diadema. Todas as sextas-feiras temos giras abertas. Meu saravá fraterno, muita luz e muita axé, e até o próximo encontro.